nome é Júlia. E meu nome é Anne. E nós somos do JanuCast, o projeto de podcast desenvolvido pela Escola Januário Mantelli Neto, que fica na Vila Cisper, Zona Leste. E é coordenado pelo professor Jefferson, do Laboratório de Educação Digital. E esse projeto foi criado com o intuito de produzir conteúdos que sejam relevantes para a comunidade escolar, que são os professores, alunos, pais, responsáveis e os demais interessados. E hoje nós temos a honra de entrevistar a professora Adriana Dupin. E também a cantora Dri Lima. Pode Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso, que é um projeto assim, espetacular. Eu fiquei encantada só de entrar aqui na sala, ver esse logo, muito lindo. E também de estar retornando na minha escola, que eu me aposentei, a gente vai falar sobre isso, né? Nossa. Então, finalizei o meu período de trabalho como educadora, 35 anos como professora, e finalizei aqui no Januário, uma escola que eu amo, que eu adoro, e sempre que eu posso eu volto. Obrigada, Jefferson. Calma aí. E antes de começar as perguntas, a entrevistar, nós queríamos agradecer a Bia, que fez parte desse roteiro, ajudou nós, fez tudo. Pode apresentar, Bia. Bia. Oi, gente, tudo bom? Obrigado pelo senhor ter me chamado para participar do projeto. E é isso. É uma honra estar aqui com ela. Ela é muito boa na música, muito demais. Ai, obrigado. E é isso. Obrigada, muito Bia. Bom. Obrigada, viu, Tchau, Bia? gente. Obrigada. Vamos lá. Para a primeira pergunta, a gente queria saber como que era seu desempenho nas atividades, como você era na escola. E sempre gostei da parte das humanas, né? Tanto que eu optei por fazer história. Eu tinha muita dificuldade na parte de exatas, né? Matemática, Sim. No ensino médio, física. A física era muito difícil para mim. E química eu ia um pouquinho melhor. Mas eu tinha um desempenho, assim, razoavelmente bom. Era bom. Passar, né? Tinha matérias que eu tirava nota ali, né? Nunca repetiu, né? Não, nunca repeti, Então, nunca fiquei de recuperação. Né? Na faculdade também nunca peguei DP. Então, eu fui uma boa aluna, vamos dizer assim. E você cresceu por aqui? Onde que você passou sua infância? Então, eu morei sempre na Penha. Sempre na Zona Leste, mas na Penha, né? Eu nasci ali e vivi a minha infância ali na região chamada... Penha, mas era Vila Lais. Né? Não conheço. E não conhece? Sabe o Ticoatira ali? Sei. Não sei, aquela avenida Antes Governador era outro Carvalho. Nome? Antes era outro nome? Não tinha aquela avenida. Na minha era o Rio, Matagal. Só depois de muito tempo que aí teve o progresso e teve a avenida. E eu sempre morei, eu cresci ali, na Penha. Depois, quando eu casei, eu fui morar em Aie Carvalho, né? Que eu fui morar para lá. Mas aí depois voltei para Penha de novo. Então, é naquela região mesmo. Você estudou por alguma escola daqui? Também não. Nenhuma escola. Sempre naquela região ali. Não, assim, eu fui um pouco cigana em relação às escolas. Ficou mudando, né? Fiquei mudando bastante. Porque o meu pai, ele era professor também, né? E tanto que eu acabei, acho que seguindo os passos do meu pai, né? Ele era professor, inclusive professor de história. E depois de um tempo, ele se tornou diretor de algumas escolas, né? E com isso, a gente acabava mudando de casa para ficar próximo às escolas que ele era diretor. Então, eu estudei para algumas escolas da Penha, iniciei por ali, na Vila Lais, né? Campos Camargo. Fiz o prezinho lá, porque era prezinho, né, na época. Mas eu comecei numa escola particular. A primeira escola que eu estudei foi o Olivetanos, que fica ali na Vila Matilde. E eu não tive uma experiência muito boa lá, depois eu vou contar isso para vocês. Eu acho que tem perguntas sobre isso. Tem. E aí depois eu saí do Olivetanos e meus pais me colocaram numa escola pública, né, que foi o Campos Camargo. Eu comecei no prezinho, aí depois eu fui para estudar lá, primeiro ano, segundo ano. Aí mudei, né, com meu pai diretor, aí fui para
Pirituba, lá pro lado de Pirituba, que ele dava... ele foi diretor numa escola na Brasilândia, né, Zona Oeste. Aí fui para uma escola lá também, fiquei um tempo. Também não tive uma experiência muito boa em alguns momentos ali, depois eu vou contar para vocês. E aí depois voltei pro... Não é Campos Camargo, não. Falei errado a escola. É Guilherme de Almeida. Olha eu falando errado. Guilherme de Almeida que eu comecei. Era Guilherme de Almeida, que era o prézinho. Aí depois fui pro... O Campos Camargo foi depois. Aí fui para Pirituba, numa escola, não lembro o nome da escola. Depois voltei, aí fui estudar no Campos Camargo, que também é na Penha. Né? E depois estudei ensino médio no... Como chama a escola? Aquela escola na Hermelino Matarazzo? Qual? Ai, meu Deus, uma escola famosona ali. Não, Hermelino Matarazzo. Ali na Paranaguá, sabe? Aquela escola. O Terezinha é na Paranaguá, não é? Não é Terezinha, É não. Objetivo? Gente, eu esqueci o nome da escola. Eu fiz o ensino médio inteiro lá. Eu falando pro professor que quando eu fiquei procurando as fotos, né, para entregar para mandar, eu não tinha foto assim, muitas fotos do ensino médio. Não lembrava nem da minha formatura, nada, não achei. Nossa, sério? Né? Mas assim, tem algumas coisas que acaba apagando, né? Acho que não foi muito, não tive uma experiência muito boa, então acabou. Eu só encontrei fotos da oitava série, essas coisas. Então eu estudei lá, né, nessa escola. Depois eu fiz a faculdade também na Zona Leste. Então, tudo na Zona Leste, mas para a região Penha, Tatuapé. Sim, mas ainda é por aqui perto. É, isso. E como é que você se sentia, assim, sempre mudando de escola, de um lugar pro outro? Era difícil fazer amizade? Ou... No Você começo sabe é sempre Se difícil, acostumar né? com a escola, ter um ambiente novo. Ambiente novo, chegar, né? A professora falar, é com vocês, uma nova aluna nova. Era meio complicado, mas eu consegui levar, assim, né? Eu não me atrapalhei muito, né? Assim, nos estudos. Tanto que, como eu falei pra você, não repeti de ano, né? Mas não é muito bom, né? Você ficar mudando muito de escola. Mas aconteceu, né? Sim. Teve jeito. Aí, algum fato que ocorreu na escola, assim, que marcou muito você, que você carrega até hoje? Algum professor? Algum momento Então, seu? aconteceu algumas coisas, né? Que nem na primeira escola que eu estudei, no Padre Olivetano, uma escola particular, e na época era de freira. Era freira mesmo, de hábito, elas usavam. É uma escola religiosa, até hoje. Só que hoje as escolas que são católicas, os professores não usam hábito, são professores Normal. leigos, né? Assim, é normal, assim, né? Não são evangélicos. Não são religiosos, né? Sim. E na época que eu estudei, eram freira mesmo, e elas usavam hábito, né? Aquela roupa de freira, tudo. E eu tenho aquela lembrança, porque como era muito pequena, não era o prézinho, né? Hoje fala 6, meio, né? né? Só que era prézinho, eu não era no primeiro ano. Eu acho que eu tinha 5 anos, uma coisa assim. E para mim tudo era muito gigantesco, né? Ela ficava, para mim, eu tenho essa lembrança, cadeira enorme, aquelas mesas, ela lá sentada e a gente ficava tipo parecendo aqueles desenhos que você vê a criança pequenininha e aquela mesa enorme. E era assim. E aquela sala imensa. E as cadeiras, assim, de um lado ficava um corredor enorme, umas cadeiras, acho que eles separavam meninos de meninas, eu não sei como era. E ficava, né, aquele corredor. E a gente tinha que mostrar a lição. E ela me chamava um de cada vez. Né? Adriana, vem mostrar a lição. Devia dar um frio na barriga, Dava. né? Gente, era assim, é um terror. Tanto que não sai da minha cabeça isso só. Mais isso. Aí fui levar, só que eu não, né, imagina, 5 anos, eu não sabia direito, então eu errei, né, a atividade. Ela me deu um grito, assim, uma bronca tão violenta, pra mim era violenta, naquele momento, que eu fiquei tão nervosa que eu fiz xixi, assim, no meio da sala, na hora, assim, fiz o xixi ali, e todo mundo ali, né, acho que as crianças até deram risada, ou nem deram risada porque ficava com medo, não sei. Aí eu tenho a lembrança, assim, que ela pediu pra mim sair da sala, né? Aí vieram outras freiras ali, me levaram pro banheiro pra me trocar. Só que o que elas me deram? Uma cueca pra mim. Aí me deu uma cueca, tipo um castigo. Pra mim foi
um castigo, né? Que ela me deu. Aí eu tive que ficar lá até o meu pai e minha mãe vir me buscar com aquela cueca, uma vergonha. Nossa, gente, Nossa, horror. olha, Pode e... processar, não? Não, mas naquela época, sabe? Não É. sei, eu fiquei... Aí fui, né? Meus pais, lógico, foram lá, falaram, né, tudo. E me tiraram da escola porque eu não queria mais voltar, de jeito nenhum, para aquela Imagina, escola. Uma vergonha, né? professora Uma vergonha. chata. Né? E aquela vergonha. E aí eu saí da escola. Só que eu fiquei, tipo, com um trauma que quando passava em frente, né? Quando, por exemplo, eu morava na Penha, e às vezes eles passavam ali na Padre Olivetano, né? E aí eu me escondia, assim, debaixo, no carro, assim, me escondia de tanto medo. Um trauma Com mesmo. Um trauma mesmo. E outra também lembrança, lá no Olivetano também, tinha uma igreja, né? É a escola, aí tem do lado da igreja. Então a gente subia e tinha que ir na igreja, rezar, participar da missa, né? E usava aquelas sainhas, né? Com preguinha azul. Era bonitinho, né? Mas foi entrar. Um outro, né? Assim, eu não vou contar, assim, outros muito assim, porque eu não tive tanto. Mas esses que marcaram. Quando eu estudava em Pirituba, né? Que meu pai era diretor lá numa escola na Brasilândia, eu estudava em Pirituba numa escola ali. Parque São Domingos se chamava o bairro. E tinha aqueles passeios, né, que a gente faz até hoje, e era pro zoológico. Aí eu fui, né, passei no ônibus, tudo, e a minha mãe fez uma lancheira maravilhosa, né? Lanche. Eu sou assim com os meus filhos, né, quando eles eram pequenos. Minha mãe fez, era chocolate, era lanche, era isso aí. Eu fui comendo, né? Comendo tudo, passeando lá, vendo no zoológico e comendo. Aí quando eu saí, né, fomos embora. Aí começou a me dar uma dor de barriga no ônibus. Eu contei isso para meus filhos. Aí quando eles falaram, que eu ia vir aqui, né, que tinha essa pergunta, eles falaram, você vai falar essa história, né? Você vai falar essa história? Eu falei, eu vou, né? Mas é legal a gente saber. Aí, aquela dor de barriga. E eu sentada, né, no ônibus, não aguentava. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu tava na 6ª série. Nossa, era grande. Era a 6ª série, aqui é 5º ano, né? 6ª série. Tava na 6ª série. Aí, não chegava, e eu suando. Eu fiz cocô. Ai, meu Deus. Gente, aí eu fiz. Só que assim, aquele cheiro no ônibus, o pessoal, que cheiro é esse? E eu lá, quieta, assim, Ninguém percebeu que foi você? Não lembro se perceberam. Mas se eles não perceberam, quando eu levantei... Meu Deus. Aí eu levantei e eu tava com um caderninho, porque o professor pedia pra ir e anotar as coisas, né? Os bichos lá. Ai, que horror. Aí eu levantei, né? Pra sair do ônibus, eu falei, vou ter que sair. Esperei o pessoal sair e eu não conseguia levantar, né? Aí levantei, aí meti o caderno na parte de trás. Ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. Eu ali andando, correndo, com o caderno na bunda. Ai, meu Deus do céu. São coisas assim que não tem como não esquecer. As coisas que mais marcam. Não tem. Aí foi. Essas duas coisas foram as coisas mais marcantes. Tá. E agora, calma. Calma, pode beber um pouquinho de água para vocês se acalmarem. Que olha, isso mostra que, assim, às vezes, né, as pessoas... Acontecem as coisas mesmo, a gente fica traumatizado. E pra ir no outro... Ainda bem que era final de semana, assim, foi na sexta, né? E teve ainda. Eu cheguei em casa, eu lembro, agora eu tô falando, eu lembro. Cheguei em casa, aí tava uma prima minha lá, que morava aqui na Penha, e ela foi pra passar o final de semana. Aí ela veio me abraçar, assim, eu falei... Espera que eu corri. Ai, meu Deus. E na segunda foi, coitada. Não, mas aí não deu, né? Mas você abraçou ela de volta? Não, eu fiz, né?
Ainda bem que foi no final de semana, mas e pra ir na segunda-feira depois, né? Ah, nem lembro se o pessoal ficou falando. Eu sofri, acho que, muito bullying, viu? Eu acho. Eu acho que eu sofria hoje em dia a gente fala bullying, mas E geralmente não assim, tinha, na mas não época- tinha como, não, gente. A pessoa vai e faz cocô na cara. Eu ia cair. No ônibus. Qual era a sua profissão dos sonhos? Dos sonhos? Sim. Sempre foi ser Sim. cantora? Não, professora. Eu Ah, brincava de professora? escolinha, assim, com as minhas primas. Aí eu sempre fui a professora. Aí não tinha lousa, às vezes eu pegava e tinha um armário, assim, aí eu fazia a porta do armário numa salinha que eu tinha lá, né? E fazia que eu sempre era professora, né? E mandava, ensinava. Então eu também, sempre eu sou quis assim. ser professora. Cantora foi depois. Depois eu já estava grandinha já. Aí depois eu conto a história de como começou essa história de cantora, né? Mas sempre foi professora mesmo, eu brincava de escolinha. Eu até mandei uma foto, eu achei, né? Eu lá sentada com uma prima, numa cadeirinha de escola. Mas eu sempre fui a professora. Elas não eram, não. Nem que se quisesse, eu deixava. Elas sempre eram... O pessoal era os alunos, meus irmãos, assim. Então você cursou a faculdade de pedagogia. Não, eu Não? fiz já a faculdade de História mesmo. Né? Na época, quando eu comecei, não era História, só tinha Estudos Sociais. Né? Eu fiz 4 anos. Aí eu fiz o vestibular para Estudos Sociais, que não existe mais, né? Estudos Sociais, o professor que era formado em Estudos Sociais podia dar aula de Geografia, História, né? Só para os alunos de 5ª e 8ª série. Ensino médio não podia. E depois aí você escolhia para fazer a especialização. Ou de História ou de Geografia. Aí eu escolhi para fazer de História. Eu fiz pedagogia depois. Aí eu fiz pedagogia, mas eu fiz assim só para tirar o diploma, tudo. Porque eu não queria dar aula para criança, né? Pequenininha, assim. Sempre a minha difícil, né? ideia é muito mais alfabetizadora, né? Assim. Não, eu sempre quis já dar aula para matéria específica mesmo. E por que você preferiu ser professora primeiro do que cantora? Então, porque eu não tinha ideia, assim, o Foi- sonho de ser cantora, né? Foi uma ideia que surgiu, eu e a minha avó, Dona Maria da Penha, de montar um grupo de samba feminino, né? Então, isso foi no final da década de 80, em 1986. Aí eu também, foi bem no momento que eu já estava começando a fazer a faculdade, né? Então, foi paralelo os dois. Então, eu fazia faculdade e tocava e participava do grupo. Então, a gente teve a ideia de montar um grupo feminino de samba, né? Porque a gente já gostava, a minha família era muito musical, tinha tios que já faziam parte de grupo, meu avô era de um regional, então sempre tinha música na casa da minha avó, né? E aí a gente, vamos montar um grupo para tocar na família, assim, né? Para fazer o samba nas festinhas, essas coisas. E como a maior parte dos netos, ela queria montar com os netos, eram mulheres. E ela falou, vamos montar um grupo de samba de mulher, então. Não existia nenhum grupo de samba de mulher na época, né? Então, e por isso que todos falam, e a gente fala também, que foi o primeiro grupo de samba feminino do Brasil, foi o grupo que eu fundei juntamente com a minha avó, o grupo Fora de Série. Nossa, Né? que legal. Pera, os outros integrantes do grupo? Do grupo eram minhas primas. Era tudo em Então, família? tava tudo em família. Tudo em família. Que legal. Tudo família. Só depois, quando se consolidou o grupo mais, né? A gente já tinha aprendido a tocar, já estava participando de festivais, essas coisas. Que aí começou a gente procurar, porque só tinha percussão, né? Porque foi assim, a gente estava na Praia Grande, né? Eu e minha avó, porque meu pai tinha um apartamento lá e a gente descia, né? No final de semana. E naquela época, final da década de 80, início de 90, tinha muitas barracas ali na Praia Grande que o pessoal fazia samba. Muito. O pessoal de São Paulo descia tudo pra lá, final de ano ou final de semana. Agora não é mais assim. Mas tinha muito samba. O pessoal se reunia e fazia samba.
E perto do apartamento tinha uma lanchonete que assim, da lavanderia, a gente olhava, dava pra ver e o pessoal fazia samba. E a gente descia e ia lá, né? Minha avó, ela gostava muito e eu sou a primeira neta, né? Ela teve 9 filhos, tem não sei, trilhões de netos, e eu fui a primeira. E a gente ia lá, ficava no samba. Aí disso surgiu a ideia, né, de fazer o samba. Aí quando a gente voltou para São Paulo, de fazer o grupo, quer dizer, quando a gente voltou para São Paulo, ela falou assim, eu vou comprar os instrumentos, né? Aí eu fui com ela numa loja de departamentos que acho que vocês não conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, Mapping. Não. Já ouviram falar? Nem você? Não. Porque hoje em dia é shopping, né? É. Não existia shopping. O Mapping eram lojas de departamento. Sabe onde é o Shopping Light? Sim. Em frente, acho que é Casas Bahia, né? Não sei. Em frente o Shopping Light tem acho que as casas, ali era o Mapping. Então era um prédio, aí quando a gente fala assim, lojas de departamento, porque eram vários andares e cada andar, por exemplo, vendia roupa, o outro eletrodoméstico, né? Como se fosse um shopping, mas era vertical, horizontal, vertical, né? Vertical. Eu sempre me atrapalho, tenho que ficar pensando. E aí nós fomos lá no Mapping, né? Aí compramos, aí ela falou assim, vou comprar os instrumentos. Aí comprou uma timba. Timba é como se fosse um tantã. Ele faz o som do surdo, né? Só que era timba. Reco-reco, pandeiro, repique de mão, ela comprou. Chacoalho, agogô. Comprou esses instrumentos que eram básicos, porque quais os grupos que a gente tinha referência nessa época que estavam no sucesso? Eram Originais do Samba, Diplomatas do Samba, que o meu tio fazia parte do Diplomatas do Samba. Eles tocavam surdo, reco-reco, então eu comprei esse instrumento. Aí ela trouxe a gente voltou, aí falou assim, reuniu as netas e falou assim, olha, vamos fazer o grupo, vocês querem participar? Ai, quero, vó. A idade das netas, 12, 11, nossa, era isso, 11 anos, 12 anos. Eu era mais velha, eu tinha 16 anos. E as minhas primas tinham 12, 13, essa é a idade delas, né? E aí quero, né? Todo mundo animado. Aí ela falou, o que vocês escolhem aí que vocês querem tocar? Né? Aí eu peguei a timba, uma pegou o pandeiro, tudo. Só que ninguém sabia tocar nada. Aí os tios, amigos começaram a ensinar. Aí a gente foi aprendendo, tocando em festinha da família, né? Então, assim, eu não era cantora, eu nunca pensei em ser cantora, eu tocava, né? Tanto que a minha voz, ela é grave hoje. Era mais grave ainda, né? A minha voz, eu até fiz um tempo de fono. A outra coisa também que vocês falaram que me recorda agora falando, a minha voz era muito grave, né? E as pessoas até falavam assim, ai, parece voz de homem, isso, aquilo, porque era muito grave mesmo a minha voz. Estranho isso, né? Agora que eu tô lembrando. A gente vai falando, vai lembrando, né? E aí formou-se o grupo, começamos a aprender. Começamos a participar de alguns festivais de escola, porque naquela época tinha festivais, né? Muitos festivais. E as escolas faziam festivais de música. Escolas da prefeitura, assim, tudo. E a gente começou a participar de festivais em escola. Alguns clubes também faziam festivais, a gente começou a participar. E como era novidade também, e a gente já estava tocando legalzinho, a gente começou a ganhar alguns festivais, conhecer algumas pessoas, tudo. E aí foi. Né, a gente e eu cantava, mas aí depois veio uma outra pessoa que também era nossa parente nossa, assim, próximo, começou a cantar no grupo. Não sei se vocês já ouviram falar na Yara Rocha, não sei também. Meu nome não. Ela é cantora solo agora também. Aí ela participou, né, do grupo e aí a gente foi tocar num bar lá na Bela Vista, o Só Pra Contrariar. Porque o Jorge Hamilton, que era dono do bar, ele trabalhava numa escola da prefeitura, ele era inspetor de aluno. E ele estava montando o bar, né? Fazendo o bar. E meu pai era diretor nessa escola. Não, meu pai não era diretor, não. Ele era professor nessa escola da prefeitura. E teve um festival na escola e a gente foi participar. E esse Jorge Hamilton viu a gente tocando e achou legal, né? Passou um tempo, ele nos convidou para ir no bar dele, lá na Bela Vista. A gente foi lá, né, toda empolgada. Ai, vamos tocar, né, no bar. Tudo. Aí chegamos lá, quem tocava era o Arte Final,
É tudo grupo da época da década de 80, 90, né? E depois eles saíram do bar e ele convidou a gente para fazer parte, tocar todo final de semana, todo domingo. E aí a gente começou a tocar todo domingo. Aí a gente tocava, era a gente e o da Cor do Pagode. A gente fazia esse revezamento. E esse bar era onde todo mundo passou por lá, né? A gente tocava, aí era os grupos que ainda não tinha sucesso, mas tocaram lá. E também participava de festivais que a gente participou, festivais juntos. Eu vou falar de alguns grupos que acho que vocês conhecem. Negritude Júnior, Arte Popular, outros grupos também que acho que vocês não devem conhecer, Swing de Família, Grupo Pérola, né? Toque Final, Um Toque a Mais, Um Toque a Mais. Eram todos grupos que a gente fez parte desse movimento do Pagode 90. Né? Nós era o único grupo de mulher que gravou, porque nós gravamos a coletânea do Só Pra Contrariar com esses grupos, porque hoje é playlist, né? Naquela época era disco de vinil e eram coletâneas, então cada grupo gravava 2 músicas. Então aí vendia o disco e tinha várias músicas de vários grupos. E a gente gravou do Só Pra Contrariar esse disco de vinil, né? A coletânea. E uma das músicas que a gente gravou, ela fez muito sucesso, Teimosia. Foi assim, o carro-chefe do disco, né? Teimosia. E aí eu gravei Motivação. No nosso disco, nesse da coletânea, também acho que vocês devem conhecer, o Beto Guilherme. Já ouviram falar no Beto Guilherme? Não é meio estranho. A música, acho que vocês conhecem, Agenda. Marquei um dia. Sim. Já viram? Então, ele gravou também no nosso... Pagode 90, né? Que vocês são novinhos. Mas, assim, tem várias músicas que são regravadas hoje pelos grupos, né, de pagode agora. Por exemplo, Menos é Mais. Grupo... e eles regravam muitas músicas que eram daquela época que a gente começou, né? Então, aí, assim, eu não cantava. Eu cantava algumas músicas, mas tinha uma cantora do grupo que só cantava. Que nem foi a Yara, depois a Solange. E aí, depois que eu comecei, que elas saíram, aí que eu comecei a cantar no grupo, né? Eu ser a cantora, eu tocava e cantava, né? E sempre paralelo ao estudo, né? Porque eu cantava, fazia parte do grupo e fazia faculdade, né? Então, eu fui fazendo isso paralelamente, né? Também aí depois comecei a dar aula, também continuava com o grupo. E foi assim, tudo paralelo, estudando e tocando e cantando. E como é que você conciliava as 2 profissões? Cantora e professora? Complicado, viu? Olha, assim, primeiro, quando tudo acontecia na casa dos meus pais, a gente morava ali no Ticoatira, e a casa dele era bem grande, então a gente ensaiava lá, tudo, né? E eu fazia faculdade. E tinha um bar, assim, pra você ver, além de ter o grupo, na casa do meu pai, no fundo, ele tinha um bar de samba mesmo, né? Fizeram um bar ali, fizeram um esticado ali perto da avenida, quando a avenida já estava, né? Um bar. Aí, muitas vezes, quando o samba rolando solto e eu tendo que estudar para a faculdade, né? Aí depois eu ia, ainda tinha show. Então foi complicado, assim, mas eu persisti, né? Devia ser bem cansativo, né? Muito, muito. Eu, na época, eu pesava 49 quilos. Nossa. Porque era muita coisa, né? Assim, ainda eu trabalhava, porque eu comecei... Nossa, eu trabalhava. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Nossa, eu entrei na novinha. faculdade. Aí já fiz inscrição nas escolas. E aí eles começaram a me chamar, porque na época podia estudante dar aula. Eu não sabia nada, né? Eu comecei a escola. Não era estágio, não. Você dava aula mesmo? Dava aula mesmo, entrava na sala e dava aula. A primeira escola que eu dei aula com 18 anos, eu peguei uns alunos, acho que de 8ª série, no Barão de Ramalho, fica ali na Amador Bueno, na Penha. E eu lembro que eu cheguei lá, novinha, né, 18 anos, não sabia praticamente nada, porque eu entrei na faculdade, já ia dar aula. Tá aprendendo ainda. Né? Aí eu entrei na sala dos professores, assim, aquela sala, tudo meu era, quando eu comecei tudo grande, aquelas mesonas, não é que nem hoje, né, que a gente chega, pessoal, né, apesar que tem escola que
o pessoal fica meio assim com os novatos. Mas eu cheguei lá, aqueles professores meio mais já experiente, né? E o pessoal nem boa tarde, né? Nossa, Aí eu que sentei mal lá, né? Coisa feia. Aí, mas beleza, aí eu comecei, né, tudo lá, tive também uns probleminhas com o horário lá, tudo. Mas foi o meu início já, me jogaram na boca do leão, né? E aí eu fui, né? Tanto que eu encontro alunos, ó, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 55. Então, alunos que eram da 8ª série, que já estavam praticamente saindo. Então, eu encontro alunos com filho, e eles lembram, né? Às vezes no supermercado, às vezes eu tô lá, ô professora, né? Tudo já adulto, né? Com filho já adolescente. E eu dei aula também bastante para supletivo. Mas assim, eu conciliei, assim, difícil, mas aí eu trabalhava, eu ainda estava fazendo a faculdade, trabalhando, né? E tocando. Mas levei. E como foi pra você separar a carreira solo? Não, se separar do Entrar. grupo pra seguir carreira solo. Então, foi assim, o grupo Fora de Série, a gente teve um problema no nome, né? Porque a gente já tinha 10 anos de carreira. E aí apareceu um outro grupo chamado Fora de Série, lá no Rio de Janeiro. Um grupo de homens. E é interessante porque a gente estava no escritório do Jorge Hamilton, né? Que ele que cuidava do nosso. Aí chegou o Péricles e o Krigor, porque a gente era do mesmo. Tipo assim, o Jorge Hamilton era empresário do Exalta Samba. Aí o Péricles e o Krigor, eles que falaram pra gente, meninas, vocês estão sabendo que tem um grupo de homens que tá usando o nome de vocês lá no Rio de Janeiro? Aí a gente, não, né? Até o Jorge ficou assim, né? Aí ele falou assim, tem um grupo lá que tá... Aí corremos, né? Aí foi pesquisar. Só que naquela época não tinha muito esse negócio de registrar. A gente não tinha registrado o nome. Porque tem que registrar. Qualquer coisa que vocês vão fazer, eu tenho uma ideia, né? Aí começa a fazer, porque, por exemplo, já no cast, tem que registrar. Porque senão qualquer um pode ir lá, Pode pegar e registrar. no seu lugar. E aí tá bombando, e você, né? Já aconteceu isso com vários grupos, né? Várias coisas. E a gente não registrou. Não tinha registrado. Aí quando a gente entrou com o processo de registro, a gente entrou num dia, eles entraram um dia antes. Por exemplo, Nossa. um dia antes. Aí ficamos 14 anos na justiça para ver Nossa. e provando. A gente tinha 3 discos gravados, 3 discos, né? Várias reportagens de jornal, um monte de coisa, né? A gente tinha muito de coisa, então a gente mandou tudo, só que a gente não conseguiu ganhar o nome, porque eles eram de uma gravadora multinacional, a EMI, né? Que é uma gravadora, e naquela época, aí eles não ganhamos, perdemos o nome. Mesmo com 10 anos, provando que a gente era o Fora de Série desde 1986, tudo. E não adiantou, a gente perdeu o nome. E tanto que o Fora de Série, de homens, eles, depois conversando com um dos componentes, porque passou muitos anos, aí a gente acabou se conhecendo, conversando com um dos componentes que era o cantor, né? Ele falou que eles não sabiam que existia um outro grupo, isso, aquilo. Só que o grupo durou 1 ano só. Ele mesmo falou, olha, o grupo durou 1 ano. Falei, 1 ano que atrapalhou totalmente a nossa história, né? Sim. Só que hoje o nome Fora de Série é da EMI, dessa gravadora multinacional. A gente não pôde usar nada referente ao Fora de Série. E aí, o que a gente fez? Nós paramos, um tempo porque desanima, né? Sim. Paramos. E depois nós voltamos em 2010, porque era aniversário da minha avó. Essa aqui foi fundadora, e ela sempre falava, meninas, vocês têm que voltar, isso aqui. Aí voltamos, aí fizemos uma festa para ela, tocamos, e aí deu aquela vontade de voltar de novo. Só que voltamos com outro nome, Som Mulheres, né? Aí é o grupo com 2 componentes diferentes, mas a maioria era do Fora de Série. E voltamos como São Mulheres. Ficamos aí, gravamos um CD, né? Um novo CD, isso, aquilo, tudo. Só que fomos para a Alemanha em 2012. Sério? Cantar? Fomos cantar, fomos convidadas para fazer. Fizemos uma turnê lá. Ficamos 10 dias. Na cidade de Coburg, depois em Berlim, fizemos algumas coisas lá.
Tudo em 2012, isso. Fomos pra Alemanha, aí fizemos bastante coisa, né? Só que aí depois, o último show que a gente fez como Som Mulheres, que um show grande mesmo, foi em 2017, no Sesc Belenzinho. E aí depois disso a gente começou a fazer algumas coisinhas, mas as meninas já foram meio desgostando, sabe? Não tava mais com aquele afinco como Já tava. estavam seguindo outros caminhos, né? Outros caminhos, né, tudo. E aí eu decidi, né, a fazer, paralelamente ao grupo, um trabalho solo, em 2019. Né? Esse trabalho solo eu fiz uma releitura, um EP, com uma releitura do grupo Fora de Série. Então, teve um disco que nós gravamos, o disco intitulado Saga. Eu peguei 5 músicas desse disco e fiz uma releitura, uma regravação, com uma roupagem nova, alguns videoclipes, né, que tá tudo no meu canal do YouTube. Quem quiser pode ir lá no meu canal do YouTube, né? Canta Dri Lima, né? E tá lá muita coisa legal. No meu Instagram também, Canta Dri Lima, né? Tudo. E eu fiz esse EP. Aí depois, em 2021, aí entrou a pandemia, né? O momento que eu ia fazer a divulgação do EP, de fazer show, aí entrou a pandemia. Não dava pra fazer nada, né? Não. Então, assim, foi um trabalho legal, mas assim, que deu uma encruada, né? Porque no momento que era para mim fazer a divulgação, de fazer as coisas, a pandemia não deu. Tinha que fazer tudo em casa. Eu fiz algumas coisinhas em casa, né? Mas não foi aquilo que eu esperava. E quando começou a melhorar tudo em 2021, em 2019... Não, 2019, né? Que eu gravei. Em 2020, que eu ia fazer a divulgação, a pandemia apertou. Aí, no finalzinho de 2021... Eu gravei mais 4 singles, isso tudo já na carreira solo, né? Eu gravei 4 singles entre 2021 e 2022, gravei 4 singles. Que aí fui lançando as músicas aos poucos. E de compositores, músicas inéditas, dos compositores de São Paulo. E aí agora eu tô focada mais com o intuito na carreira solo mesmo. Foi assim, desse jeito. E na pandemia, já que você não podia fazer show, você fazia live, assim, tipo... Algumas lives. Eu fiz, assim, eu mesma, assim, eu não fiz muitas, né? Fiz algumas. E fiz, que nem eu fiz pela Casa de Cultura, né, de Capão, me chamaram, aí eu fiz algumas coisas, né? Participei de alguns festivais, tudo online, né? E algumas lives, tudo online mesmo. Teve alguém que você se inspirou, que você se inspira até hoje? Ah, tem as mulheres do samba, né? Dona Ivone Lara, Jovelina Perona Negra, Bete Carvalho, Clara Nunes. Essas são a minha inspiração maior mesmo é Dona Ivone Lara. Mas de grupo, os grupos, né, de samba, porque eu iniciei no grupo, né? Sim. Com o grupo. Agora eu tô na carreira solo, mas o meu início de carreira foi com o grupo Fora de Série. Aí o Fundo de Quintal, né? Originais do Samba mesmo, Diplomatas do Samba, esses grupos, né? Mais o Fundo de Quintal, né? Que a gente se espelhou, tanto que os instrumentos que a gente tocava eram os instrumentos, basicamente, que o Fundo de Quintal tocava, né? Repique de mão, tantã, pandeiro, essas coisas. Sim. A mesma falou agora, na década de 90 era muito mais ambiente masculino. Foi. Como que você Era lidava masculino. Chegou um grupo feminino, assim... Novidade, né? Como Era que uma foi vocês lidarem novidade. com tudo isso? Então, assim, a gente não sentiu muito esse preconceito, essa discriminação, né? Muito, por quê? Assim, era o primeiro grupo, era novidade. A gente ouvia algumas coisas, será que toca mesmo? Vamos ver. Será que elas tocam que nem homem? Até hoje o pessoal fala isso. Meu Deus. Infelizmente, até hoje. E tem muito grupo de mulher, muito, muito, muito. E as mulheres tocando como mulher, né? Não tem essa como homem, toca, né? Mas a gente ouvia algumas coisas. Tanto que no primeiro dia, você vê, que a gente foi no bar, que eu falei pra vocês, que a gente foi no Só Pra Contrariar, e era o Arte Final, né, que tocava. A gente ouviu, né? A gente foi tocar e eles falaram lá, né? O grupo, né? Isso aqui, sabe? Fizeram uma piadinha. Mas era uma novidade. E como novidade, as pessoas nos tratavam bem legal, sabe? Bem bacana mesmo. Depois, quando a gente começou a tocar, as pessoas que tomavam conta do grupo,
que eram também parentes. Meu pai era um empresário. E o meu tio, que era pai da Carla e da Kátia, uma que tocava pandeiro e a outra repique, ele era o que tomava conta de tudo, né? Como é o produtor executivo, que nem falam hoje. Mas ele que cuidava do camarim, do som, essas coisas. E eles blindavam a gente, eles não deixavam as coisas chegar na gente assim, que bom, né? Então, por isso que a gente não tem tanta lembrança disso. Porque, assim, a gente não precisava ir sozinha, levar, chegar, conversar com as pessoas. A gente não... Vocês tiveram bastante apoio. familiar muito, né? E eles que cuidavam de tudo. Então, a gente chegava, ficava no camarim, era do camarim pro palco, do palco pro camarim. Eles cuidavam tanto que a gente não deixava de nada, né? Assim, fala assim, nossa, mas vocês curtiam, né? Naquela época, porque vocês eram conhecidas, pessoa, né? A gente fazia show, assim, milhares de pessoas, né? E a gente era a atração principal, essas coisas. E vocês, não, nada. A gente não aproveitava, eu pelo menos, e as meninas, a gente não aproveitava nada. Porque a gente não tinha tempo também de sair. A gente tinha show direto, assim, era 2, 3 shows na noite, sexta, sábado, domingo, né? E era muita coisa. Então, a gente não tinha tempo, né, de curtir. A gente não teve tempo de curtir mesmo na época da adolescência. Quando a gente tinha uma folguinha, né, a gente conseguia ir em algum sambinha, assim, né, meio escapado. Teve até um caso, assim, um acontecimento que foi até... A gente dá risada agora, mas na época eles ficaram muito nervosos. Porque o cara foi buscar a gente, né? A gente se concentrava, tinha um ponto de encontro, que era na casa do meu pai, todo mundo ali. E ia chegar lá a van para... o pessoal para levar a gente pro show. E o horário passava, nada. O cara não chegava. Passava. E a gente, ele não vai vir mais. E não tinha hoje, que nem celular. Né? Hoje você liga, manda mensagem, tá chegando. Nada. E o cara não chegava. A gente falou, gente, não vamos esperar mais. E na época tinha o botequim do Camisa, no Camisa Verde e Branco, na escola de samba. Tinha o botequim do Camisa. Era onde todo mundo queria. E a gente queria muito ir, porque a gente quase não saía. Vamos pro botequim, não vamos esperar mais. Aí o meu pai me disse, mas meninas, se eles chegarem, não vão chegar, já passou muito tempo. Aí pegamos. E eu tinha carro na época, né? Aí peguei as meninas, né? Quem podia ir, fomos. Chegamos, curtimos, né? Lá tudo. Aí voltamos. Quando chegamos, eles estavam nervosos, porque a gente acabou de sair, o cara chegou. Ai, meu Nossa, Deus. mas não é teve culpa show. deles, ué, Não, eles mas que atrasaram. era um show. Era um show. O pessoal tava, né? Um show, a gente era atração. Gente. Vocês foram depois pro show? Não fomos, porque já tinha curtiu, passado hein? o horário. Mas Já tinha depois passado o foi buscar. horário há muito tempo. Então, assim, era essas coisas, isso não acontecia. E a gente não teve esses momentos, né? De ir nos lugares, aproveitar a fama, né? Essas coisas assim, não. Porque a gente tinha muito. E até no Só Pra Contrariar que a gente tocava, de todo final de semana, todo domingo a gente tocava lá. E aí os namoradinhos iam, né? Lá pra, né, ver. E o meu marido, hoje, atual, ele era meu namorado na época. E minha mãe não gostava dele, né? Não queria que eu namorasse. Que eu tinha um outro namorado, ela adorava o outro. Nossa, Aí eu não, tinha o outro. Não tinha. O jeito que fala ficou meio Não, eu namorava um. Aí eu desmanchei desse um, que a minha mãe gostava muito, pra namorar o outro, Sim, que é o meu marido, né? Hoje. E minha mãe não suportava. Aí ele ia lá, ele ia pra ver, né, o show, e o namoradinho das outras meninas também. Só que quando a gente descia do palco, a gente ficava... Lá não tinha camarim, era uma cozinha. E meu pai, meu tio, queria que a gente ficasse dentro da cozinha. A gente não queria... Não deixava a gente circular no bar ali, né? assim que é No legal. intervalo. No intervalo. 1 hora de intervalo, o outro grupo tocava e depois a gente voltava. E nesse intervalo era o momento. Aí a gente escapava, ficava no meio lá, assim, tinha um alto... Eu ia lá, ficava meio escondida, assim, pro meu pai não ver. Gente, que horror! E a gente já era moça, assim, eu tinha 18, 19 anos. Então... E era assim. Mas a gente não curtia muito, né? Mas a gente ter essas lembranças era bem bacana, né? O momento, né?
É uma coisa até que marca. Ficaram guardados. Memória. E eles blindavam a gente dessas coisas. A gente não. Os bastidores, as coisas ruins, assim, né? A gente não chegava muito na gente. E às vezes até mesmo, tipo, você ir até as pessoas, gente tem muita energia ruim, né? Atingir você de alguma forma. Isso mesmo. E quais mensagens as suas composições do grupo queria trazer? De amor. Amor, sério? Só. E músicas que a gente gravava era tudo música de amor mesmo. Falando da paixão. Até a gente ouve assim, né? A dependência, sabe? Você ser dependente do amor. Tá voltando hoje, né? Hoje em dia, se você ouve as músicas, né? Sertanejo, as mulheres, né? Sempre aquele... E é sempre de amor mesmo. E tanto que hoje em dia, as minhas músicas que eu gravo solo é de amor. Não é tão essa dependência, mas é música de amor mesmo. Um amor alegre, você tá feliz por estar amando, ser correspondida, alguém apaixonado por você. É isso. E os seus últimos lançamentos? Como é que tá? Tá indo bem? Tá indo bem, tá legal. Não tá daquele jeito que eu queria, né? Mas eu não posso reclamar. Porque eu sou uma artista independente, né? Eu sou uma cantora independente, tudo eu que patrocino. Não tenho patrocinador, não tenho nada. Então, eu que banco a gravação, eu que banco a divulgação. Porque, assim, não adianta você gravar. Gravar é fácil hoje em dia, né? Antigamente que era difícil. Tinha que ter uma gravadora, né? Era muito caro. Hoje não. Hoje você, com um recurso mínimo, você consegue. Tem as fábricas de cultura, tem as casas de cultura, tudo que tem estúdio maravilhoso que, se você se inscrever, você consegue gravar. O difícil é divulgar. Porque você pode gravar, mas a música vai ficar onde? Quem vai ouvir sua música? Que às vezes não atinge o público que você não espera. Atinge, aí não adianta. Porque, né, sempre a minha preocupação foi essa. Você grava, mas se ninguém ouvir, só você vai ficar ouvindo a música? Acaba ficando ali no ar. Nem a família, porque às vezes nem a família gosta de ouvir essa música. Né? Então, aí o que assim, o que eu digo é que eu não posso reclamar, porque esses meus últimos lançamentos, a releitura não teve muito, não atingiu tanto, né, que eu fiz o EP. Porque eu também não conhecia, para mim era tudo novo, esses negócios de stream, de Spotify, Deezer, né, para mim era novo. Eu gravei e as pessoas que estavam comigo, né, assim, nessa gravação, também não sabia, ou sabia e não me explicaram. E aí eu não fiz a divulgação do jeito que tinha que fazer. Então não teve um acesso tão grande. Mas as últimas eu já fiz com outro produtor, né? Outro produtor musical. Ele já conhecia as coisas, já foi me explicando. A divulgação também eu fiz com já uma divulgadora mesmo, né? Uma empresa de divulgação, a Crystal Music. E aí eu já fiz as coisas já do jeito que tinha que fazer. Aí as minhas músicas já foram melhor, que nem todas as músicas eu fiz videoclipe, né? E os videoclipes, o último, acho que faz da Louco Amor, né? Que foi a última música que eu lancei. Tá com 55 mil visualizações no YouTube. Perfume de Flor tá com 45 mil streams no Spotify. É bastante. Sim, né? 45 mil pessoas baixaram. E quando é stream no Spotify, não é só a pessoa ouvir, é a pessoa ouvir inteira e baixar a sua música, colocar na sua playlist, pessoal. 45 mil pessoas. Muitas para uma pessoas pessoa. gostaram. Para uma pessoa que é uma artista que não tem patrocínio. Porque a gente sabe que os grandes artistas têm um investimento ferrado, né? E o Spotify, para mim, pro meu. Assim, as pessoas que são mais da minha idade, assim, né? O pessoal não tem muito acesso, né? O Spotify, esses streams, assim, é mais jovem, né? Que sabe mexer com essa tecnologia. Então, é bastante. E visualizações no YouTube também, né? É bastante. Então, eu tô feliz, assim, nesse sentido, né? Em algumas rádios, meu último lançamento tocou durante 4 meses
na 105 FM, que é uma rádio Sim. bem ouvida, né? Assim, ela e a Transcontinental são as rádios de samba mais ouvidas, né? Então, tocando lá na 105 também. Então, quer dizer que, assim, eu tô feliz, né? Nesse sentido. Tá bem, mas quero mais, né? Sim. mais. E como que você acha que a música pode ajudar para a educação? Porque tem muitos professores que usam métodos assim para os alunos decorarem, tem mais facilidade para aprender. Tem professor de matemática que faz Sim. musiquinha, né? Olha, eu acho que ajuda muito. Eu trabalhei muito com a música, né? Muito mesmo. Infelizmente, a gente não teve aula, né? Assim, muito tempo Sim, eu dei aula para presencial. vocês. Mas eu sempre procurei colocar a música como uma forma uma ferramenta, né? De trabalho e até para ficar um pouco mais leve. Então, eu fiz várias coisas. Eu fiz coral, aqui mesmo no Januário, as minhas atividades que eu dava, né? Eu trabalhei os meus últimos trabalhos aqui com os alunos, com samba enredo, né? Eu peguei o samba enredo da Mangueira e aí pedia para eles fazerem pesquisas, né? Do segmento que estava falando, porque o samba enredo conta uma história, né? Geralmente conta a história, eles pegam bastante. Então eu fiz muito. E é bom, como você falou, para memorizar, né? Para poder. As matérias que tem que memorizar. E também para se tornar uma coisa mais leve, uma coisa até mais fácil de você aprender, né? Principalmente na história, né? Fica também mais divertido. Mais divertido. E o pessoal gostou muito, viu? Eu fiz um projeto bem bacana, aí os alunos cantaram. Eu fiz também, quando teve as atividades aqui na escola, aquelas apresentações, né? A gente fez também, eu fiz com hip hop, com rap. Então, é tudo a cultura popular, né? Teve E na minha também um matéria. show de talentos aqui. Isso, show de talentos. Então, gente, a música tá em tudo, né? Sim. Não tem quem não goste de música, independente do estilo. Mas não tem quem não goste, né, de música. É difícil. A vida sem música, Não, né, é gente? chato, Não dá. sem graça. Hoje em dia você só exerce a profissão de cantora, né? Isso, porque faz 2 anos que eu me aposentei, depois de 35 anos, lecionando. Agora eu tô conseguindo me dedicar exclusivamente à música. E na sua trajetória, por você ser uma mulher negra, você sofreu racismo? Trajetória da música? De Isso. tudo, né? Geral. Sim, em geral. Então, eu não tive muito. Não sei se porque eu não levava muito em consideração, né? Mas eu não tenho muitos momentos assim de lembranças que eu tenha passado. Claro, devo ter sofrido, com certeza, né? Ainda mais na minha época, que tudo era normal, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, a gente não pode brincar com nada, não. Você ofender a pessoa, ou falar do tom de pele, ou qualquer outro tipo, né, de coisa, não é brincadeira. A partir do momento que só é brincadeira quando as duas partes estão felizes. Isso é brincadeira. Agora, se um ri e o outro chora, isso não é brincadeira. Então, eu com certeza devo ter sofrido, né? Até contei casos para vocês aí, né? Assim. Mas que eu tenho, assim, uma lembrança muito precisa, não tive. Assim, sabe? Coisa que me marcou muito. Eu posso dizer que sou uma privilegiada, ou eu apaguei da memória, né? Sabe quando você apaga da às memória? Vezes não te marcou tanto, né? Aí a gente acaba cortando determinadas coisas. E como você falou, seus familiares te protegiam muito de tudo isso, né? Também. A blindagem, o negócio da música, de você estar ali naquele meio, né? Que é meio de pessoas negras, né? O samba, Sim, né? Então, a gente acaba vivendo nesse meio com os iguais, então acaba não tendo tanto, né? Isso. Sentido tanto, né? Mas aí o que teve eu tirei de letra, me impondo. A gente tem que se impor, né? Sim, com certeza. Se impondo, se valorizando e nunca escondendo e querendo não ser aquilo que você realmente é. Tem que se reconhecer. A partir do momento que a pessoa se reconhece como negro, né? Eu sou uma mulher negra, né? Então,
A partir do momento que você se reconhece, e tem também uma representatividade, porque hoje em dia a representatividade está muito forte. Você vê atores, atrizes, não é, né, cantores, não é só jogador de futebol e cantor de pagode, né? Médicos, professores, tudo, né? Famílias, né, inteiras numa televisão, numa novela, né, como pessoas como protagonistas. Então, essa representatividade é fundamental. A pessoa se reconhece, olha, eu sou igual, né? Eu sou igual àquela sereia, aquela pequena sereia, né? Eu posso ser uma sereia, eu posso ser uma princesa, né? Então, é isso que é importante. E como é que tá sendo você voltar aqui pro Januário depois de tanto tempo? Ah, maravilhoso. Não faz tanto tempo, porque ele sempre me Verdade, convida. faz 2 dias. 2 dias? 2 dias? Não, teve a festa de final do ano. Teve, você veio? Eu vim. É que a gente não tava. É, que é só pros professores, né? Olha, bom saber. Foi a festa de final de ano, né? Aí, alguns aniversários. Não sei se teve alguma festinha de aniversário e não me convidaram, mas... Então você acaba vindo, né? Quando eles me chamam, eu venho, assim. Ah, que legal. Achei que era a primeira vez depois que você tinha se aposentado. Não, já vim algumas vezes. Ah, que legal. Nas festividades. Quais mudanças que você notou desde quando você saiu? A sala, né? Aqui a Foi, sala tá foi. linda. A escola tá bem bonita, né? Teve bastante reforma. Reforma, bem agradável. O que eu percebo é isso. Agora, internamente, assim, eu não sei direito, né? Porque o pessoal também me blinda, não quer me falar as coisas que são ruins, as boas, né? Quais são as 3 palavras que você descreveria o Januário? Januário? Sim. Família. Ah, que bonitinho. Família. 3 palavras. Família. Satisfação. Que eu tive muita satisfação em trabalhar aqui. E amizade. E por que essas palavras? Porque assim, olha, eu tenho 35 anos de magistério. Passei por muitas escolas, muitas mesmo. Tanto no estado, porque eu dei aula no estado também. 25 anos no estado. E na prefeitura. O Januário, graças a Deus, foi a minha última escola, né? Que eu me aposentei e foi a melhor de todas. Que bom. Melhor de todas as pessoas. A gente teve problemas, claro, né? Tive, né? Mas em grande maioria foi a melhor. Tanto que no estado, quando eu saí, para vocês verem, eu dei aula há 16 anos na escola ali na Penha. E eu saí de lá, eu não voltei nem para pegar as minhas coisas do armário. Nossa. Eu tinha 2 armários. 16 anos lá naquela escola. Pra vocês verem. Eu nunca mais fui na escola. Nunca mais. Então, Depois que eu tá lá? saí. Hã? Será que Não, ainda tá lá? já. Acho que arrombaram. Arrombaram, tiraram as coisas. E as outras escolas também. Não as pessoas, sabe? O ambiente estava muito assim, né? E por mais dificuldade que eu tive aqui, que a gente teve problemas com os alunos, né? Porque a gente tem, gente. Sim. Não tem como, aluno, né? Eu tive escolas maravilhosas também, porque quando eu comecei era outra realidade, né? Que eu falo até para vocês. Eu encontro os alunos, eles lembram das minhas aulas, né? Eu encontrei um aluno e ele me falou isso. Ele falou, professora, lembra se você dava teatro? Eu conseguia, dava teatro. E foi uma das primeiras escolas que eu dei aula, quando eu comecei. E foram boas também. Mas depois foi se desgastando, foi tendo vários problemas. E o Januário foi uma das escolas que resgatou a minha vontade de ser professora, porque eu estava desanimada, sabe? Assim, muito. E aqui eu consegui resgatar essa vontade de trabalhar, de estar na escola, de vir. Apesar de tudo, mas muito bom. Com certeza deve ter algum aluno ou aluna assistindo que se inspira muito em você. Eu espero. Não, pra ser cantora ou professora. E qual conselho que você daria pra eles, tipo, não desistir e seguir o sonho? Olha, ter persistência, porque é difícil. A gente encontra um monte de obstáculos, ainda mais quem estuda em escola pública, né? Hoje em dia tem recursos, né? Tem muitos recursos que a gente não tinha antes, né? Quem estuda em escola pública tem algumas
não digo, não é prioridade, alguns benefícios, vamos dizer assim, né? Para poder ajudar com que vá para a faculdade, né? Que faça. Então, tem que persistir, estudar muito, gente. Não adianta, né? Falar que, ai, olha, eu vou ali fazer um risco. Não, tem que estudar. Porque senão, se quer seguir uma carreira, tem que estudar, persistir. Eu sei que as dificuldades é muito grande, nem todos têm apoio familiar. É mesmo. Né? Não porque... Alguns porque os pais não ligam, outros porque a dificuldade mesmo de tempo integral, que os pais trabalham o dia inteiro, aí não consegue, mas mesmo assim tem que dar apoio. Tem uma forma, escreve num caderninho, né? Olha, filho, olhei seu caderno na madrugada, né? Não fez isso. Então, persistir. E se quer ser cantor, a mesma coisa. Né? Então, tem que se dedicar. Tem que estudar também. Estudar canto, fazer uma aula de algum instrumento, se de repente tem. E não desistir do sonho, porque uma hora acontece. Né? Uma coisa ou outra. Mas não desistir. É isso. Agora, antes de acabar, eu quero saber o que é isso aqui. Peraí, Juliana. Nossa, nós nem bebemos, gente. Vou beber aqui. Bem. É o cartãozinho. Sim, mas é porque tem um chip aqui, não é? Esse aqui É um pendrive. Aí tem as suas É músicas? pen card. Eu vou beber aqui um pouquinho, Pode né? beber. Porque depois eu como bem tratada. Quer ver? Tem até o QR Codezinho. Esse QR Code vai dar na onde? Vai dar nas minhas redes sociais. Então, esse daí eu fiz... eu fiz um material bem bacana por releitura. Só que eu não consegui distribuir por conta que entrou a pandemia. Nossa. Eu fiz um pen card, eu fiz um encarte com as músicas, né? Com as músicas para remeter àquela época que eu tinha os discos, que vinha as letras da música. Eu fiz esse pen card, né? Que aí tem as músicas. Então, e esse QR Code... Ah, pra pegar? Tá. Então aí, mostra ali, né? Ó, então eu fiz esse pen card. Aqui tem o QR Code, né? Que no meu cartãozinho eu acabei esquecendo de trazer. Aí ponho o celular, aí já vai para as minhas redes sociais. Já pode divulgar também. Pro YouTube, pro Spotify, pro Instagram. Ah, tá. O pen card é assim, ó. Tá vendo? Eu tava tentando. Aí coloca... Aí, mas dá para usar para outras coisas. Aí a pessoa Bem legal, gostei. coloca isso, ó, releitura fora de série, minha foto. E as redes sociais, quem quiser... Ai, tô falando fora do microfone. Quem quiser me seguir, que me sigam os alunos, por favor, né? Quem ainda não me segue. Canta Drilima. Canta Drilima. Não custa nada. É uma coisa tão simples. Mas ajuda E muito, me ajuda muito, principalmente no YouTube. Para mim chegar a 1000 e poucos pessoas lá seguindo no YouTube, olha, não, muito difícil, gente. Vai lá, é só curtir, curte e começar a seguir, ouvir um pouquinho a música. Não quiser ver o vídeo inteiro, vê pelo menos um tanto para poder dar visualização. Não custa nada, é rápido. Não custa, gente. No Instagram, eu estou como Canta Drilima também. Vai lá, me segue, gente, por favor. Vocês também, viu, meninas? Já segue? Muito bem, parabéns. E tem bastante coisa legal, né? Então, se não quiser ver também, né? Fazer o quê? Mas me segue, pode seguir, tá? Gostando ou não, sigam. Canta Drilima no YouTube. Canta Drilima no Instagram. E no Spotify estou como Drilima. Né? Aí vai lá no Spotify, no Deezer também. Pode me seguir, isso daí ajuda. É uma coisa tão pouca, tão fácil, né? Mas ajuda muito. Que ajuda demais, demais. Não precisa nem ficar pedindo a música na rádio. Mas é mais difícil ficar ligando, né? Ficar ligando pra rádio. Agora no Spotify, gente. Agora até no Instagram. Então, mensagem, tem WhatsApp, né? Então, se quiserem pedir minha música, também podem pedir lá, qualquer rádio. Eu quero ouvir essa artista maravilhosa, essa cantora. E agora, já encerrando, será que você poderia dar uma palhinha pra gente? Ah, claro! Então, eu já fazendo propaganda, né? Eu vou cantar uma das minhas músicas. Sim. Tá bom? Eu vou cantar Perfume de Flor, que é do Nino Miau e do Gerson Martins. Perfume de Flor está em todas as plataformas digitais. Tem um videoclipe muito lindo lá no YouTube. Não é que é porque é meu, é lindo mesmo.
E podem ir lá e me ver, tá? Vou cantar um trechinho aqui pra vocês. Vou começar pelo refrão. E vocês façam... vocês vão ser o meu coral, tá bom? É assim. Vocês só vão falar cafuné, cafuné. Tudo bem? Cafuné, cafuné. Tá? Não, vão conseguir. Não. Eu vou começar pelo refrão e aí vocês falam cafuné, cafuné. Vai, calma. Quer tomar um pouquinho de água? Você pode falar também o cafuné. Vem pra mim meu perfume de flor, dá um cheiro, amor. Vem me fazer cafuné, cafuné, cafuné. O amor a gente apronta, feito vai e vem da onda, na quebrada da maré. Vamos de novo no refrão pra vocês falarem o cafuné. Tá bom. Vem pra mim meu perfume de flor, dá um cheiro, amor. Vem me fazer cafuné, cafuné, cafuné. No amor a gente apronta, feito vai e vem da onda, na quebrada da maré. Quero provar teu sabor e muito mais, te mostrar todo o meu carinho, te revirar no avesso, ser audaz, nas doces carícias, ser capaz de fazer morada no seu ninho. Na boca o doce do beijo é quem me diz. A pele arrepia, o corpo pede bis. Você é verdade que invade o coração, na trama envolvente da paixão, tudo aquilo que um dia eu sempre quis. Eu quero fazer um chamego, meu xodó, te mostrar o amor maior pra gente ser feliz. Vem pra mim meu perfume de flor, dá um cheiro, amor. Vem me fazer cafuné, Cafuné, cafuné. no amor a gente apronta, feito vai e vem da onda, na quebrada da maré. Vem pra mim meu perfume de flor, dá um cheiro, amor. Vem me fazer cafuné, Cafuné, cafuné. No amor a gente apronta, feito vai e vem da onda, na quebrada da maré. No amor a gente apronta, feito vai e vem da onda, na quebrada da maré. Já no passe. Que coral, hein? Nossa. É isso aí. Obrigado, viu, meninas? Obrigada, que agradece. Obrigada, Jefferson. Claro, pode vir sempre. Obrigada, Janu. Vou vir, hein? Vou vir. Vai me chamar. E é isso, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Ficam por gente. aqui. Se inscrevam no canal, Não curte esquece de aí. curtir. Compartilha. Isso, compartilha, se inscreve. E É. vão lá no Instagram da... É pra chamar de Canta Adri Lima. Canta Adri. Professora, cantora, Professor. canta Adri Lima. É isso aí. E não esquece de seguir a gente no Instagram, que é @janu_cast. Isso. E aí, gente. Tchau, tchau. Vai dormir. Te ofertar todo o meu carinho, te revirar no avesso, ser audaz, nas doces carícias, ser capaz de fazer morada no